Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, neste sábado, 8 de março de 2025, tem a satisfação de apresentar a palestra aqui do nosso amigo Guaraci, né, que é conhecido, né, de todos nós, né, além de odontólogo, né, ele é um parapsicólogo bastante experiente, né, a pós-graduação no Instituto ele concluiu há mais de 30 anos, e hoje ele vai falar sobre suas experiências pessoais. E o título da apresentação será Método Alternativo de Curas Paranormais e Coincidências Significativas. Por favor, Guaraci, a palavra é sua. Muito bem, um prazer estar aqui com vocês. E antes de falar sobre o método alternativo de cura, gostaria, se for possível, perfeitamente, de meus estudos, pensamentos e frases que costumo dizer. Quando eu transcender, vai pesar na balança divina as nossas atitudes pelo nosso livre-arbítrio. Se você, durante sua vida, fez 1% melhor, vai para o universo melhor. Se empatou, volta para cá. Se fez pior, vai para o universo inferior. O cérebro não dorme, o corpo é quem dorme. Quando dormimos produzindo pouca saliva, a saliva é quem protege contra bactérias, fungos e vírus. Por isso, é recomendado utilizar um colutório sem álcool, principalmente antes de dormir, mas também após cada escovação. Eu ajudo as pessoas que acreditam em mim e confiam no seu próprio poder de cura. Confiança não se impõe, se conquista. Confiança não se adquire, porém deve ser vigiada. Quem está mais perto de você tem o poder de lhe prejudicar, porque sabe seus defeitos, suas vulnerabilidades. Se te invejar, te prejudica. Se não invejar, cultiva uma amizade sadia. O mal só cai em quem produz. Não convivo com gente traiçoeira, não faço mal, nem sou grosseiro. Apenas me afasto e rezo pela pessoa. Perdoo. Agora, esquecer não. É bom lembrar que para que você não sofra novamente, mas perdoar sim. Não guardo ódio de ninguém. Temos o livre-arbítrio de se afastar, a não ser que você seja sadomasoquista. Tem gente que mata por inveja. Ninguém inveja quem não tem valor. Se você é invejado, saiba que tens valor. E quando você for invejado, se esforce para fazer cada vez melhor. Se você soubesse o poder que tem dentro de si, era capaz que você desmaiasse. Que acredite nessa força que existe dentro de você. E caso você já tenha essa consciência, faça bom uso. Gosto de estar com pessoas mais inteligentes do que eu, porque gosto de sugar conhecimentos e de aprender. É o caso do aprendizado que eu tive do Dr. Ivo Ciro Caruso. Era um homem super inteligente, foi ele quem me indicou para a Academia Pernambucana de Ciências, da qual sou hoje sócio emérito. Tudo é mutante, nós somos mutantes no negócio, no amor, nas amizades, até a ciência é mutante. Haja vista dos prêmios Nobel que foram supridos, como a sangria e a lobotomia. Existem 2 prêmios Nobel que estão sendo questionados, a sangria e a lobotomia. E o terceiro, discussão bariátrica, a bariátrica. Se até o prêmio Nobel é mutante, você não pode achar que sabe tudo. Sou ávido, sádico por conhecimento, mas me considero humilde e eterno aprendiz dos segredos existentes na natureza. Passado e futuro não existem, servem apenas como referências. Só o presente existe. O presente corresponde a 0,005 do segundo, de acordo com Albert Einstein. Sabe uma curiosidade sobre Einstein? Ele ganhou o prêmio Nobel de Relatividade Geral, mas se arrependeu amargamente pela ausência do convívio com sua filha. Liersen escreveu uma carta para ela pedindo perdão. Quando você tem uma ideia, registre, pois essa ideia fica no espaço e tempo. Daí uma pessoa que acessa o conhecimento e faz o que você fez, não fez. Registra. Então, essa ideia fica sendo dela e não sua. Por exemplo, ataque ácido de Maryland, usado na odontologia, é uma substância que utiliza para dar mais resistência às restaurações. Teve um que pensou, mas não registrou, apareceu outro, captou no tempo e espaço, ficou rico. Quando você está em profundo sofrimento ou em plenitude da alma, exacerbam em nós, em sonho ou em vigília, as inteligências. Você, às vezes, tem uma inteligência genética e nem sabe que tem. Nunca guarde rancor de quem quer que seja. Você não deve esquecer
e não é masoquista, mas você se lembra para se precaver. Perdoe, se afaste discretamente, sem ferir, sem brigar. E saiba, quanto mais você é invejado, maior o valor que você tem. Eis duas qualidades que tem que geram inveja em ambiente de trabalho e versatilidade. É a capacidade de melhorar as coisas. É de minha personalidade isso. Nunca me envolvo em atos impuros. O amor é a quintessência da vida. Devemos nos alimentarmos dessa energia. A gratidão é uma força poderosa. A gratidão se paga com gratidão. As variedades devem ser ditas, mas cuide a forma de dizer. Você pode salvar uma pessoa ou levá-la à morte. O erro dos outros estão na nossa frente, os nossos são nossas costas. Quando você tiver um problema, classifique-o. Veja se é de pequeno porte, médio porte ou grande porte. Evite resolver imediatamente. O envelhecimento vai deixando a gente um pouco chateado. Eu não posso não gosto de ficar triste. Quando isso acontece, eu imediatamente substituo um pensamento triste por uma memória feliz. A tristeza e o medo são capazes de baixar nossas imunidades. Já dormiu, Ronaldo? Já pensasse? Está meditando. Isso é o esforço, né? Bem, vamos agora para método alternativo de curas. Desde pequeno, que existiam fenômenos em mim e não existia, eu não conhecia a parapsicologia. Né? Quer dizer, eu conhecia as pessoas pelo olhar, pelo abraçar, pelo falar. Entende? Então, quando eu faço uma anamnese no cliente novo, eu exploro muita coisa, inclusive doenças que a pessoa já tem e não sabe que tem. Essas são as piores que acontecem, entende? Eu tenho um tio que não perguntou na anamnese: minha senhora, a senhora tem alergia a algum tipo de anestesia? Não perguntou. Foi para a cadeira, deu anestesia, a mulher morreu na cadeira. Quer dizer, às vezes uma palavra só. Existem as doenças chamadas assintomáticas. Você não sente nada, principalmente quando passa dos 60 anos. Eu tenho 2 casos na família, infelizmente, que aconteceu. Cristina foi uma. Minha filha Cristina. Teve uma dor no peito, Cristina Hara. Deixa eu mostrar aqui. E dentista, boa filha, boa mãe. E geralmente as mulheres é câncer de mama, colo de útero e intestinos, geralmente. Até então, porque tudo é mutante. Mas era um câncer no pulmão. Tratou-se, depois migrou aqui para a traqueia, tratou-se, mas se esqueceu de fazer uma ressonância cerebral. Quando foram fazer, já era tarde, porque ela passou 6 anos e meio sofrendo, e encontraram 150 partículas de câncer disseminando no corpo todo. E já está no universo melhor do que esse. E eu depois, Kátia, minha filha, mais nova, 3 anos do que ele, sabedora que a irmã dela estava com esse problema, fez todo check-up sem fazer sentir nada. Câncer no fígado e no pâncreas. Está se tratando, Kátia. Esse método alternativo de curas deve ser aplicado conjuntamente com as especialidades médicas. Nós temos um caso fortíssimo, Antônio Mota Barbosa, né? Professor de Patologia da Universidade Federal, professor do irmão de Telmo, professor do cunhado de Telmo, Celeberg, eu falando para 40 pessoas sobre método alternativo de cura. Depois, gostei da sua conferência, quero lhe visitar. Aí me mostrou um câncer na próstata, já com 70 e poucos anos. Seríssimo. Foi quando eu ensinei ele o método alternativo de curas. Depois de 3 anos ele ficou curado, foi no colo meu no consultório me agradecendo quase chorando. Doutor, o senhor não tem que me agradecer não. Eu que agradeço a Deus enquanto merecedor dele, como mensageiro. Foi o senhor que se curou.
Agora, se eu não usei a medicina, doutor, eu não devo ser um desprezar a medicina. O senhor me perdoe, o senhor fez uma aberração. Mas fiquei curado. Então, o senhor fez um milhão de vezes. Que eu passei de 80 a 86 interno, devido a um acidente futebolístico com câncer terminal. Okay. E o senhor ficou bom. Levei para a cadeia para um câncer de ciência naquela época, funcionou 60 pessoas. Ele me isentou de culpabilidade e disse que foi imprudente. Mas ficou bom. Então, vamos lá. Pequeno porte. Foi um sonho. Eu estava num ambiente simples, com móveis rústicos, de madeira crua, sendo julgado. Alguém deu uma injeção no meu braço para me livrar do processo. Senti uma picada e me acordei. Quando abri os olhos e despertei do sonho, senti a dor física real no meu braço. Achei interessante. De pequeno porte. Fui a um centro espírita com uma namorada nova da época e sentei para assistir a palestra em um local que não havia pessoas sentadas ao meu lado. Eu estava sozinho, porém, em determinado momento, senti alguém roçar no meu braço aqui direito. Quando eu abri os olhos, não vi ninguém. A cadeira estava vazia. Outro era um pequeno porte. Fui para uma feira de exposição de animais e eu e meus filhos, passeando entre os bichos, percebi o olhar de um cavalo horrível sobre nós, com a expressão de ataque. Saí imediatamente daquele ambiente junto com as crianças. Em outro momento aconteceu algo semelhante, desta vez com um carneiro. Eu fui para uma homenagem a uma santa e vi um carneiro. Eu já criei carneiro, aí passei a mão no carneiro, o carneiro com um olhar horrível, né? Mas não me lembrei do risco que eu fiquei atrás do carneiro. No momento eu comecei o carneiro, percebi esse olhar maléfico, mas vacilei, não segui minha distribuição de me proteger e me retirar. Fiquei ali saído na frente dele. Quando menos espero, ouço um barulho estrondoso. Era o dono do carneiro que segurou pelo chifre, derrubando, ele ia me atacar por detrás. Poderia narrar inúmeros casos onde a intuição claramente apontou o caminho que eu deveria seguir, como no caso de um assalto que pressenti, que ocorreria comigo. Atravessei a rua rapidamente e os ladrões ficaram sem saber por quê. Eles foram espantados, ficaram espantados. Bem como ocorreu num restaurante, com um olhar atravessado de uma mulher, direcionado para as crianças, troquei de lugar. Eu conheci as pessoas. Depois criaram um livro, como fala. Fernando de Pequeno Porte, né? Chegou um cliente com a caneta filmadora, que eu não notei, em meu consultório. E eu tinha feito uma peça bilateral, inferior, de cromo cobalto, que nunca, na minha vida, com 50 e poucos anos, quebrou-se pelo meio. Aí eu perguntei, achei estranho, que já havia feito inúmeros casos desse, né? E perguntei, o senhor levou alguma queda? Eu sempre dou um estojo. O senhor deixou cair a peça? O senhor levou uma queda? O senhor levou algum murro? Não. Quando ele sentou-se na minha cadeira, inimigo do pai, inimigo da mãe, vivia de processos. Então eu repeti a prótese, não quis receber nenhum centavo dele, né? E rezando todo dia para ele se afastar de mim. De médio porte. Recordo-me da época em que a minha mãe, Irene, estava internada no hospital, em seus últimos suspiros de vida. Eu havia ido ao lançamento do livro de Gustavo Krause, era o dia 18 de julho, mesmo dia do aniversário do meu filho. E vi uma mulher assim de preto, descendo a escada assim, então ele já tinha deixado de existir como luz. Quando eu cheguei em casa, só que minha mãe morreu. O Fernando Pequeno Porte com minha mãe, foi dessa vez, depois disso eu falo meu corpo através da minha nora, Priscila, que é a Nané, no postal português. Ela, Deus estava comendo, sem outro lugar, e ela, sua mãe daí, nervosa, digo, e é isso? Foi todo. Te cuida agora sim, te cuida agora sim. Digo, achei estranho. Depois eu, Priscila, você tem isso é para normalidade. Você devia perguntar, cuidar de quem? Você está aí juntinho de você, aponta no seu quarto. Desse dia eu tive uma labirintite que eu não sabia nem o que era. Você vê tudo se quebrando, tudo voando assim, se desmanchando, entendeu? Ela avisando que eu ia ficar doente, minha mãe.
Sim, outra coisa. Eu estava com o Felipe do segundo matrimônio, que eu fiquei estéril, né? Teve problemas, e nós criamos e amamos 2 filhos, Rafaela e Felipe. Felipe estava com a minha neta no braço, de 3 anos e meio, na Rua da Aurora. E tem uma estátua ali na Rua da Aurora, em homenagem às pessoas que foram sacrificadas. O pai dela, um inteligentíssimo, não tive a honra de conhecê-lo, foi sacrificado. Dizem até que botaram arame farpado no edifício dele, na época de Miguel Arraes. Ela apontou para a estátua e citou o sobrenome do bisavô que nunca viu. É um fenômeno impressionante esse, entendeu? Que nunca viu. Citou o sobrenome do bisavô que nunca viu. A mulher estava por aí. Chamou de Elise, sem nunca ter conhecido. Médio porte. Eu dirigi na Rio de Viagem, quando fui levar a Cátia, minha filha, e quando vi um homem, idêntico ao meu pai, assim, interessante, né? Era um dia chuvoso, por isso aumentei a velocidade do limpador, para ter visibilidade maior. Olhei para o retrovisor do carro e o homem sumiu, de repente. Eu digo, sim. Eu fiz a curva, ele tinha caído num buraco, numa calçada. Eu puxei a perna toda ferida, vamos para a farmácia. Mas vai ferir, manchar seu carro? Não, mas depois lá. Levei, fiz um curativo, levei até onde ele morava, e ele me agradeceu. Não queria me agradecer, não. Eu que agradeço a Deus, achar um som parecido com meu pai, para fazer um ato benigno. De médio ponto. Eu, Thalia, minha irmã, estava enferma na casa de minha outra irmã, Jaci. E eu fui um domingo assistir uma missa na TV com ela, visitá-la, e foi quando ela disse, Bebê, ela me chama de Bebê, né? Eu sonhei com Yara, minha irmã, que me faleceu. Aí eu perguntei, o que vocês conversaram? Ela respondeu, eu não posso dizer. Oi, mas se você é minha irmã, ela é minha irmã, nós somos irmãos, por que esse segredo? Eu não posso contar. Nesse mesmo dia, à meia-noite, Eutália faleceu. Certamente Yara foi avisá-la que ela ia. Né? Outra coisa também, um fenômeno de bilocação. Eu estava com 4 cédulas de R$50 aqui, até fiquei com 3 cédulas juntinhas. E sempre quando eu salto no meu consultório, eu percorro, porque o vento leva muito sujo, eu tenho gente que eu pago por semana para... Mas todo jeito a frente é suja. Sempre nesse verso, a frente é suja, quanto mais lá dentro, né, mais. E quando cheguei no consultório, disse, cadê minhas células? Deixei no colo, fui lá, não achei. Fiz o meu percurso. As células apareceram lá no finzinho de minha filha da aula de dança espanhola, sabe? Juntinhas uma da outra. Eu não estava de bolso furado. Não tinha nada colado. Esse é o fenômeno de locação. A outra coisa foi com a doutora Salete. Ela pediu emprestado os livros para o marido dela fazer um trabalho. E eu brincando assim, quem presta nem se presta. Aí Salete não gostou da brincadeira, fez uma relação dos 5 livros que eu emprestei, né? E toda vez que devolvi, eu tinha que assinar que não recebi. Eu brinquei, né? Aí, um belo dia, um sábado, eu na livraria, minha livrariazinha, vi o livro, né? De mediunidade com um cachorro, sabe? Onde você livro? Aí fui ver a relação, não assinei. Talvez eu tenha esquecido, né? Eu vou ligar para a Salete. Salete, me diga uma coisa, aquele telepatia em cães. Agora sim, rapaz, pelo amor de Deus, estou tão envergonhada. De por que, Salete? O meu cão dilacerou o seu dedo. Eu digo, mas Salete, você viu as partículas dilaceradas? Porque se eu faço leitura dinâmica, que volta diz que eu arranho meu livro todinho. É porque quando eu faço leitura dinâmica, aquilo que eu quero gravar, eu sublinho, sabe, volta.
para não me esquecer. Aí por isso que eu escrevo as partes importantes, que eu acho importante naquele momento. Aí, resultado, fizemos uma reunião e eu fiquei com o livro inteiro. É um tema de bilocação. Riscado. E continuava arriscado, seu livro. Continuava arriscado. Isso aqui eu já falei. Médio porte. Havia uma discórdia entre a irmã de Thelma, Roberta, e o esposo, Mauro, que é médico, anestesista. Ambos são médicos. Em Gravatar nós fomos, eu e Thelma saímos do Recife, em direção a Gravatar, com o intuito de apaziguar e gerar harmonia. Foi quando Thelma disse, eu estou... Não, foi quando Thelma pediu uma luz para ajudar. E a gente foi no mesmo lugar, no mesmo quarto, eu assim, Thelma assim. Aí Thelma disse, eu estou iluminada. Eu achei estranho, iluminada. Me lembrei, em parapsicologia, volta deve se lembrar, que teve um militar que ficava iluminado, né? Esse fenômeno. Aí eu rezei, me lembrei desse caso, e me levantei e vi. Thelma estava com a cintura aqui, toda iluminada, rapaz, impressionante o negócio. Aí eu pensei que fosse algum vazamento da lua, do telhado, nada, né? Thelma, levante-se. Levantou. Você está sentindo alguma coisa? Não. Aí eu vi um semicírculo assim, iluminado. Eu botei a mão, ele percorria, ele andava. No outro dia, a paz foi resolvida. Então, ela pediu uma luz, a luz apareceu e a harmonia da família continuou. Não fazia sombra nem nada, não tinha vazamento. Pensei que fosse a lua. Subi pela cama de Rafaela, não importa, o Rafael deu um grito, mas não aconteceu nada. Rezei e a luz apareceu. Constantemente, no outro dia, a paz ficou estabelecida. Médio porte. Estava encatando com um colega, Arques, vaidoso, não sabia perder o jogo. Ficava irritado quando isso acontecia. Desta vez eu ganhei para ele no dominó, sabendo que ele era vaidoso. Fiquei provocando. Você está vendo, seu mestre? Você... Aí ele arretou-se, pegou as pedras, jogou assim, pá! E saiu andando, né? E tinha uma piscina ali, encatando, e eu tinha meu copo. Eu peguei e saí chateado, que aperrei ele. E quando eu sento na mesa, o copo estava com líquido, saiu da inércia e jogou no meu rosto. Aí eu segurei assim, o copo não quebrou. Eu achei interessante isso. A raiva foi tão grande que gerou um copo sair da inércia, no líquido, e jogar no meu rosto. Eu segurei, senão tinha quebrado o copo. Muito bem. Porque na impossibilidade de me bater, né, projetou o seu corpo, o corpo nessa médio porte. Um tio de Thelma, Ivan, no meu consultório, disse, Guaraci, quando souber que estou em câncer, eu me suicido. Eu digo, rapaz, isso é uma coisa brava. Então. Daqui a pouco eu chego no meu consultório, vejo, que eu pedi a Deus, quando vi essa pessoa, eu via muitas coisas mesmo. Uma pessoa sem cabeça, com uma gravata preta, e Thelma no consultório expôs um estrondo. No tio soube que ele tinha se suicidado. O tio de Thelma, precisa de médio porte. Outra coisa, outra de médio porte. Eu tenho um cliente que morava na França. Morava aqui, tem 2 filhos aqui, foi para a França, e fez cotação para fazer implantes comigo. O meu preço ganhou. Ele veio da França para passar 1 ano com as filhas para fazer o trabalho de implante, de enxerto, essas coisas mais. E também fui trabalhar no Lions, fazer caridade no estado para atender 5 pessoas que estão reclamando a distância. Eu fiz o seguinte, peguei o meu consultório, comprei um consultório novo, dei meu consultório completo lá para Morro Velho, ainda. Porque no dia que eu não pudesse tratar dessas crianças pobres, outro dentista podia, já estava pronto com instrumental, com equipamento, tudo melhor, né? E
esse cliente morava na França, um belo dia, estava aqui na minha sala de espera, de tratamento, e o presidente do Line estava levando o neto para a Thelma atender. Quando os dois se encontraram, rapaz, quanto tempo a gente não se vê, rapaz? Era um amigo íntimo do Banco do Brasil. É uma coincidência significativa muito grande. Uma vim da França, o outro passou 4 anos em cima, e depois se encontraram. É muita coincidência, tá ligado? No livro existe até um livro chamado Coincidências Significativas. Essa é uma. Outra coisa também que apareceu para nós, eu tenho um Gildo, um flautista, que sempre me acompanhava, gosta de cantar, né? Meu pai gostava de música também, né? E ele disse, olha, não vou poder acompanhar não. E porque eu estou com a garganta inflamadíssima. Disse, rapaz, você acredita que eu, através de Deus, posso despertar em você a força que você tem? Acredito. O Zé Armão não deu meia hora. Essa foi uma coisa impressionante. Eu, rapaz, fiquei bonzinho. Tu morasse na minha terra, eu ia ganhar tanta galinha, tanto peru, tanto... Rapaz, foi você que se curou. Não foi eu que me curei. Você acreditou e se curou. É Gil, falecido mesmo. Mas ele era um excelente instrumentista. Essa foi a primeira experiência do método alternativo de cura que apliquei. E sempre eu uso um trecho do capítulo 12, 13 e 14 de São João, quando os irmãos, e digo, mestre, tu disseste que aquele que crê em ti está em ti. Aquele que está em ti está com teu Pai. Aquele que está com teu Pai é capaz de fazer tudo aquilo que fizeste, e mais ainda. Eu sou uma partícula de ti. Quero ficar curado de ti e quero resolver esse problema. Descreva o problema. Não só vez. A fé você pediu uma só vez. Aí aparece. É impressionante. Foi quando aconteceu comigo, que eu passei a pegar um passado de futebol, né, de separação, e era lateral esquerdo, muito bom. É um homem que defende a defesa e ajuda o ataque. Levei uma pesada aqui, daqui a pouco comecei a perder resistência, daqui a pouco eu urinei sangue, daqui a pouco dores incríveis, câncer no testículo, daqui a pouco fui para os Estados Unidos através de conhecimento e gratidão também. Depois de 12 dias fui com Cristina, essa minha filha que faleceu, que é dentista. E 3 médicos que o doutor São Edson, o seu estado terminal. Vamos aplicar uma quimioterapia experiencial. Se houver uma mínima melhora, daremos continuidade. São 4 vezes em 4 meses por um mês de descanso. 4 meses e um mês de descanso. E eu não tenho meus filhos dentistas. Na nossa família eram 10, hoje são 8 dentistas. Né? Meu pai morreu e minha filha, que faleceu, Cristina. Tudo porque não fizeram uma ressonância em grande parte. Pode ter sido o momento dela aí também. Né? Bem. E sim. Foi quando eu me tornei psicólogo e dei uma conferência de método alternativo de curas para 40 pessoas do Instituto. Entre eles tinha esse médico famoso que eu não sabia que era tão famoso. E eu quero falar com você. Quero me visitar. Eu gostei da sua conferência. Vamos fazer o seu visitar. Para visitar, mostrou um câncer no próstata. Eu estimei depois de 3 anos, ele foi no meu consultório quase chorando, me agradecendo. Doutor, não quero me agradecer, não. Eu que agradeço a Deus, e como merecedor dele, como mensageiro, para despertar no seu o poder que o senhor tem e não sabia. Ou o senhor que se curou. Mas agora, se eu não usei médico de doutor, eu jamais direi a quem quer que seja, principalmente a um médico conceituadíssimo, respeitadíssimo como o senhor. O senhor me perdoe, o senhor fez uma aberração. Mas eu fiquei bom. Então o senhor fez 1 milhão de vezes melhor do que eu. Eu passei de 80 a 86, terminal. E nesse período, as músicas apareciam em mim completas. Letra e melodia, sem saber música, nunca estudei música. Em casa não tem música.
porque o Papa era primo de Chico de Capiba, e as festas eram grandes, de São João e tudo mais, a cidade ia toda lá para comer, beber, dançar, namorar. Né? Esse eu... E levei para a cadeia para a consciência. Naquela época nós tínhamos 60 pessoas, não tinha quase mulher nenhuma, não tinha nenhum homem. Então, e ele me exigiu de culpabilidade e disse que foi imprudente. Eu não mandei ele de casamento, esse nome de conceitual disse para ele. E quando eu estava doente, sabia que estava todo contaminado, Cristina chorou, entendeu? Quando disseram que eu estava terminal, 3 médicos, o doutor Samuel da Inglaterra, chorou. Eu acalentei Cristina e disse aos doutores: doutores, eu estou no barco da vida, irei de lutar toda uma fração de segundo em que a minha mente estivesse sã. Confusão, medição, confusão. Com muita fé em Deus, em mim mesmo e no maior hospital do mundo, que era o MD Anderson, em Houston, no Texas, um hospital Eles já está dizendo, mas quando dizer isso a um chileno suicidou-se. Tudo é a forma de dizer. Tudo é a forma de dizer. Tem até um desfile que houve de Zé Bicho, levaram o Papa. Do lado direito, um anjo bom, do lado esquerdo, um anjo mau. O Papa ficou rubro. Aí o anjo bom fez Papa, Papa. Aí o anjo bom fez Papa, Papa. Quer dizer, as mesmas palavras com sentido diferente, né? Na certa disseram que é uma forma brusca, como disseram a mim. Ele já estava com um problema psicológico, né? E suicidou-se. Essa aqui é interessante. Eu tinha uma irmã que estava muito mal, Eutália, solteira. E no domingo, fui visitá-la, assisti a missa. Eu disse: Bebê, me chama de Bebê, né? Porque era muito bem quisto por minha mãe. E minhas irmãs sentiam isso, porque eu ia ser padre ou gay. Nem foi nenhuma coisa nem outra. Eu sempre com Yara, minha irmã, nossa irmã. Foi, Eutália, que foi que conversar? Não posso dizer, mas você não é minha irmã? Ela não é minha irmã? Nós não somos irmãos? Por que eu não posso saber? Ela tentou me contar. Nesse mesmo dia, às 12 horas, a Eutália faleceu. Eu veio avisar que a Eutália ia viajar. Agora, outra coisa de grande ponto. Eutália, minha irmã, me falou: Bebê, vamos ajudar um primo distante que está com câncer no cérebro? Bora. Vamos fazer uma rifa, não vem para hora de rifa, não. Vamos fazer, presidente da Terceira da Penha, fazer tanta cara, deixar em casa suada, levamos a cantar, desaforo, mas conseguia sustentar 30 pessoas paupérrimas com alimentação. Aí eu estava com Antonieta na cadeira e ele chegou para receber o dinheiro. Era um primo distante que eu fazia, veio um Fusquinha, do outro lado da rua. Dei vontade de eu falar com ele. Pedi licença a Antonieta, atravessei a rua e já estava de cabeça raspada, com câncer na cabeça. E fiz a mesma coisa, usei as mãos e tudo mais. Quando eu voltei, pensei até que ela tinha querendo ir embora, não foi. Pedi perdão pela demora. 3 anos depois, ela de novo na cadeira, e houve uma ligação. Mas só queria falar comigo. Na 4ª vez, eu pedi a licença dela de novo, tirei a dúvida, era ele: doutor, seu primo, desculpe incomodá-lo no seu serviço, mas eu quero saber como foram importantes essas palavras. Eu fiquei curado. Nada você tem que agradecer. Eu que agradeço a Deus e contra isso, como mensageiro para transportar o poder que cada ser humano tem dentro de si. Foi o Senhor que se curou. Quando eu desliguei, meus olhos lacrimejaram. Eu disse: Antonieta, tu sabe quem te ligou para mim? Eu te lembro que há 3 anos eu te fiz esperar meia hora. Me lembro assim. Pois aquele primo disse que estava curado. Então, inconscientemente você estava no começo. Inconscientemente você estava no fim. Inconscientemente você também fez parte do processo de cura. É muita coincidência. Tem até um chamado de coincidências significativas. Hoje é uma coincidência muito grande.
Sim. Nesse período que eu estava doente, né? Eu não tinha meus filhos formados, tinha um sobrinho que tinha se formado recentemente, e eu ia passar 4 meses interno por mês de descanso. Quando eu passava, eu digo, eu vou lhe dar 50%, trata a minha clientela, eu pago 50% a você. Então o pessoal queria morrer, né? Terminamos. Acontece que depois de 80, 86, fiquei bom. Cadê minha clientela? Ele levantou a minha clientela. Aí eu pedi a Deus, meu Deus, me ajuda. Fui dormir. Havia um ser, só via a sombra dos ombros, com a placa, com a milhar desse tamanho. Ainda me acordou assim, me assombrou. Eu tenho uma empregada, minha mãe é minha empregada, tem 37 anos comigo. E digo, mamãe, joga aí no bicho, primeiro prêmio, milhar seca. Os 3 engenheiros disseram que é 1 para 1 milhão a probabilidade. Eu tirei 20 e poucos mil. Seria hoje uns 60, 80 mil. Deu para começar a formar normalmente a minha clientela. É impressionante isso. Entendeu? A força da fé que todos nós temos esse poder. E segundo Mickey Kapo, no livro chamado A Equação de Deus, autor best-seller do New York Times, ele cita isso. Nós somos partículas divinas. No Big Bang 1, 2 e 3, nós somos partículas atômicas, caímos no ar a informação, e no nosso corpo precisa de 70% da água, há pouquíssimo tempo, esse ano, eu deitado numa rede, uma perna solta e uma perna presa. Quando me levantei, essa perna ficou totalmente desconectada, feito mulamba. E meus filhos ficaram perreados comigo, e como o diretor que faleceu, um dos donos do Hospital Português, é casado, tem uma filha que é casada do meu filho, que é dentista, agora civil. Eu fui para lá, passei 3 dias inteiros, consecutivos, sendo examinado. Eu fiz tanto exame em mim, tanta furada que eu levei, teve até uma furada que deram aqui, que ficou roxo, só derrado aqui, tudo em ordem. Coração de menino, só tem um defeito, eu precisava de água, tá? Precisava de olhar, água, eu estou tomando mais água. Nada aconteceu comigo, mas só o estresse, você passar 3 dias presos, entendeu? Recebendo, a sala era de urgência, aí entrava a médica, saia a médica, entrava a médica, saia perto, entendeu? De manhã, de tarde, de noite. E eu fiquei curado. E rezei muito para me curar. Foi justamente esse acidente que eu tive. Eu sofri. E outra coisa importante, eu tenho uma pessoa para cuidar de mim. Era Ernesto. E numa conversa informal, sem saber que estava tudo filmado, não sabia. Ernesto, quem matou Kennedy? Ele tomou assim. Ah, que besteira. No Brasil sempre foi Fidel Castro. Guaraci, não abro essas coisas da cá. Eu digo, por quê? E já morreram 60 pessoas, porque viram. E quando eu levava sempre uma pessoa, a Fera, eu levei Cristina, eu levei Kátia comigo para passar 4 meses. Kátia disse, papai, você não é ele. Eu estava tomando 5 drogas do vizinho. Errado. Eu fui um hospital de fama mundial. Depois, no último tratamento, atingiu 90% do meu pulmão. E eu inventei que eu era um robô, fiquei puxando essa patogênica, saindo aqui do meu rim esquerdo, entendeu? Que eu não perdi. E espremendo as lentes granadianas para que as toxinas da espremedura, juntamente com a doença, não me matassem de vez, e rezando. E fiquei curado. Eu fui assistente do Dr. Brito de farmacologia também. Esse processo que eu fiz, depois descobri que os yogas, os tibetanos e os vedas já faziam visualização. Mas eu não sabia.
Era somente isso que eu queria explicar a você. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se eu souber, eu digo. Se eu não souber, eu vou procurar saber. Obrigado, Guaraci, por compartilhar a sua rica experiência, né, de vida, né? E, ao longo do tempo, muitos diversos tipos de experiência, né, incomuns, né, que a gente pode, assim, no mínimo dizer, né, e os relatos pessoais seu e os efeitos que trouxeram um terceiro, né, vários, né, eles relataram os seus, a utilização de seus métodos e o quanto eles deram certo, né, assim, para curar, né, aqueles problemas, né, daquele momento. Mas eu tenho uma pergunta, né, enquanto ainda não surgiu assim para você. Fique à vontade. Assim, com que assim, etapa da... Você mencionou, assim, muito rapidamente, e esses fenômenos, essas experiências... Música que apareceu, você não sabe elas começaram cedo na sua vida. Mais ou menos com que idade você pode dizer? Foi na adolescência, na juventude? Como é que você relata assim, as suas primeiras experiências não ordinárias, paranormais, né? Anômalas, né? Tem muitos nomes. Desde pequeno, que eu sabia, eu reconhecia as pessoas. Desde pequeno, rapazinho e tudo mais, que eu me afastava das pessoas que eu sentia que eram maldosas, sabe? Algo me avisava e me afastava. Inclusive também da clientela. Teve uma vez eu perguntei a uma mulher, minha senhora, dentro na anamnese, que é uma, e minha secretária tem 17 anos, o consultório está pronto, porque eu demoro muito fazendo anamnese. E ainda é pouco. Porque existem doenças em nós assintomáticas, somente a pessoa chega a 60 anos, não sabe, não está sentindo nada, vai perder tempo, vai gastar dinheiro, entendeu? Às vezes não tem nem seguro de saúde, mas eu aconselho a pessoa fazer periodicamente, procurar bons profissionais que tenham conhecimento multidisciplinar, porque descobre, foi o que aconteceu com Cátia, com Cristina, minha filha, mas só que não fizeram a ressonância do cérebro. Não estou dizendo que seja o motivo principal, mas contribuiu para ela passar 6 anos e meio sem trabalhar, sem ganhar dinheiro e falecer. Entendeu? Contribuiu. Então, eu sempre tive esses fenômenos, né? Mas não sabia da essência da parapsicologia, essa não é. Quando eu fui entrando, eu fui vendo, enquanto é merecedor. Deixa eu perguntar assim com mais detalhes. Mais. Essa impressão que você tem, às vezes, ao encontrar uma pessoa, ao fazer uma anamnese, essa impressão boa ou ruim? Sim. Ela é instantânea ou ela surge depois que você vai conversando, você vai dando, ou ela já aquela vontade, aquela impressão de primeiro momento que se confirma com... Foi o que aconteceu com essa mulher. Minha senhora, essa mulher fez um mal profundo. A senhora é capaz de perdoar em plenitude. Ela levantou-se escondendo em risco, doutor. Eu não perdoo ninguém. Eu sou rancorosa. Aí eu digo, poxa vida, que eu vou fazer? Tratar essa coisa com maior delicadeza. Porque a partir de 2006 eu tenho do Conselho Federal de Odontologia criado uma lei premiando um profissional que durante tanto tempo nunca teve um processo, nunca quebrou a ética. Isso eu tenho. Tudo que você fala, como eu tenho do Papa Pio XII, para meu pai, Hermílio Marcel da Fonseca Júnior. E família. No caso de urgência, se você reza e peça, na ausência de paz, que Deus lhe ajuda. Eu só queria assim, informar, né, porque Guaraci já deu essa informação aqui para nós, no pequeno grupo, né, que essas experiências ele, né, está transformando num livro, não é isso, Guaraci? Meus filhos, inclusive, pagaram uma moça, sem eu saber, que eu ia falar para o Salete, né? Mas já tinha resolvido, isso até a Salete, sabe? Pedi desculpas a ela. Contrataram, toda sexta-feira
ela está fazendo a história da minha vida, todinha. Está quase terminando. E tinha até uma pasta no meu carro de outros fenômenos que, sexta-feira passada agora, eu dei para ela botou, e meu filho Guaraci Fonseca Júnior disse que quer ser um autor do introito. Aí eu disse a ela, você fala com todos os meus filhos, que eu acho que todos são filhos, eu tenho 4 do primeiro matrimônio, tenho 2 do segundo, se concordam, né? Para ele ser... Fazer o prefácio. É prefácio, exatamente. É importante isso, né? Eu já tinha conversado com isso há algum tempo, essas coisas ficarem registradas, né, de uma forma mais permanente, né? Porque, embora a palestra seja gravada, sejam relatos, mas é bom que haja uma publicação, né? Para que as pessoas, né, posteriormente, ao longo do tempo, né, eles consigam saber da ocorrência dessas... O nome do livro é Minha Vida, né? Minha vida. Até então, que eu tenho 80, vou fazer 89 agora em abril, né? 88 e meio. E, geneticamente, as mulheres vivem mais do que os homens. Mais os homens que sabem se equilibrar, que não odeiam, não guardam no que sabem perdoar, entendeu? E quanto mais valor você tem, mais você é invejável. Eu tive um chefe no Moinho Recife, que eu subalterno a ele, que eu fazia uma melhoria para ele, ele me perseguia. E uma vez eu com minhas filhas no colégio, chorando, porque eu não podia pedir demissão. Depois fomos escolhidos no Brasil todo. O Truche é um grupo de empresas, selecionado 60 pessoas para fazer um curso de engenharia de métodos em São Paulo, ministrado por 3 engenheiros. Chamava OIM, Organização em Métodos. Só 20 passaram. Ainda éramos humilhados no intervalo de aula, chamavam OIM de baiano. Eu não sou baiano, eu sou pernambucano. Porque todo baiano vem para cá, trabalha em obra, mas nós somos diferentes. E o doutor Divic Emílio Scheidegger, judeu argentino, foi lá nos parabenizar. Nós fomos os primeiros dos 20. E ficamos dando assistência. O Recife agora está em Suape, tinha 600 operários funcionários. Dando assistência burocrática e industrial, fazendo melhorias. Fizemos muitas melhorias. Eu tenho tudo comprovado. Porém, vírgula, quando eu fui fazer uma melhoria, eu e a Artanhão, de Albuquerque Melo, que morreu, para botar 12 operários na rua, com suas esposas, dava 24. Geralmente os pobres têm mais filhos do que os ricos. Mamãe fazendo caridade para 30 pessoas pobres, e você, seu merda, eu disse para mim, aumentando a pobreza, eu não vou querer. Falei com o Rolindino Vasconcelos, chefe do Departamento Jurídico, que ia pedir demissão. Agora sim, foi meu birô, botou o cotovelo no birô. Rapaz, faz engenharia, faça economia, rapaz, faça administração. Você está bem quisto aqui, a empresa está satisfeitíssima com você, rapaz. Não, eu quero uma profissão humana, que eu faça bem ao próximo, sem explorar, sem prejudicá-lo. Aí passei na faculdade, aula de manhã e de noite, para quem trabalhava. E pedi demissão. O dinheiro da demissão, comprou um Fusquinha, fui motorista de táxi. Só que a minha inteligência espacial é nula, sabia? Eu errava os caminhos direto. Eu pensava, não tem esse negócio que tem hoje no carro, né? Mostrando o caminho, né? Pensava que eu estava enrolando. Porque ainda hoje eu tenho dificuldade espacial. A minha inteligência. Mas eu tenho outros tipos, nós temos 6 tipos de inteligência, né? Lógica abstrata, musical, mas a mais espacial, eu não dava para ser. Se eu fosse comandante, matava meus soldados. Mas Walter aqui levantou a mão. Walter, alguma coisa? Deixa eu ver se eu consigo girar. Levantou a mão? Deixa eu ver aqui se eu consigo. E assim, sim, se eu terminar. Aí eu fui tomar um cafezinho pequeno, já como motorista, no setor jurídico do município. Eu tinha feito um formulário, eliminei 7 formulários. Agora, sim, como é que você está satisfeito como motorista de táxi? Rapaz, tem suas vantagens, suas desvantagens. Quais são as vantagens, agora sim? Eu ganho mais do que aqui. É nada, não é. E qual é a outra vantagem? Tem prova do seu petão. Eu paro meu carrinho, eu estudo para a prova. E a desvantagem, rapaz, cansava minhas pernas, olha como cansava. As pernas ficavam dormentes, entendeu? E risco de acidente.
Se você quer um emprego de um só expediente para ganhar o dobro que você ganhava aqui, digo, rapaz, é meu sonho. Setor jurídico, em até do senador Java Vasconcelos. Mas eu tenho que fazer uma prova, eu faço. Fiz a prova, passei, fiquei de 12 às 18, tinha cartão de pontos. E de manhã e de noite na faculdade. Para que morrer, já estava com dois filhos. Mas eu não botei ninguém para fora. Deixa eu ver se eu consigo girar a câmera aqui até Walter. Pronto, eu consigo ainda pegar Walter. Pois não, Walter, pode falar. Fala aqui mesmo. Assim, breves comentários. Você afirmou que só o presente existe. Só o presente existe. No mundo físico. O passado e o futuro são no mundo virtual. Então, o passado existe porque é memória, não só memória pessoal, como memória coletiva. E o futuro são probabilidades que podem, aliás, possibilidades, que podem ter probabilidade maiores ou menores Exatamente. de acontecer. Exatamente. Então, se não houvesse o passado, que é constituído de memórias, você não faria nada no presente, porque faltava justamente informações. Então, a todo momento, o presente está colapsando memória, a todo momento. E as suas experiências do presente vão se transformar em memória. Exatamente. Bom, dito isso, vamos agora à questão da fé. Realmente, o que é a fé? É aquela vontade intensa de que algo aconteça. Não é milagre. Na religião, é. Por que você se curou? Pela sua vontade imensa, intensa de viver. E isso fez com que houvesse uma reação do seu organismo e a destruição do câncer. Porque todos os nossos órgãos são programados. E essa programação interage entre si, formando uma programação maior que é o organismo. Exatamente. Certo? Então, foi a sua fé que curou? Sim. Na religião foi a fé. Mas nós não estamos falando em religião. Então, foi a sua vontade imensa, intensa, de continuar vivendo que o curou. Exatamente. Até o materialista, se tiver uma vontade muito forte de viver, ele elimina o câncer. Eu concordo. Por enquanto, somente isso. Eu concordo plenamente com você. Não discordo em nada. Exatamente. Deixa eu voltar aqui para Guaraci. Eu tenho não sei se Camilo levantou a mão, ele parece que se levantou a mão, pode falar. Se não, eu tenho um comentário aqui. Ah, levantou, pois não. Camilo pode estar no mudo, viu? Você tem que tirar do mudo para falar. Agora. Eu quero agradecer aqui a Guaraci pela sua apresentação. Ele citou coisas aí que a gente já conhece. Agora, quanto à cura pela fé, digamos, é que a imaginação e a fé, como resultado de autossugestão, pode ter. Imaginação sem fé não cura. E assim atuar sobre o físico. O instinto condicionador
A fé chega ao corte cerebral. Daí, percorre um caminho leivoso, antes inexistente, indo até o centro da enfermidade, gera o antídoto secretor, que se traduz como placebo e se completa pela cura. Isso em algumas situações. Não sei se são em todos os casos, como é o caso do nosso amigo Guaraci. Bom, no momento é só isso. Obrigado, Camilo, pelos comentários. Não sei se Guaraci quer comentar algo em cima, senão eu tenho uma... Não, veja bem, às vezes tem momentos que você não está bem, está um pouco triste. Eu digo, o que é que você vai ganhar com a tristeza? Você vai ficar chato, antipático, perder a clientela, quebrar o seu sistema imunológico e ficar suscetível à doença. E troque logo esse pensamento negativo para o positivo. Não é possível você não ter muito momento, eu troco. Entende? E sinto, quando percebo, tem essa opção, quando as pessoas estão tristes. Entendeu? Percebo. Não precisa nem me dizer, basta olhar. Teve uma vez que o cara jogou a mulher do 8º andar e o juiz perguntou, o senhor jogou sua esposa do 8º andar? Quando a pessoa faz isso, levanta o olhar para o lado superior direito, assim, eu não fiz isso não, está mentindo. O olhar, só a posição do olhar está mentindo. Então, veja, eu troco, às vezes eu não posso dizer que eu estou totalmente alegre e otimista, não, isso não acontece. Mas quando acontece, eu transporto logo esse pensamento, eu não deixo ele ficar preso em mim, de maneira alguma. E tenho obtido resultados satisfatórios em tudo isso. E vejo nas pessoas também isso. Entendeu? Hein? Alexandre, eu estou vendo aqui que ele levantou a mão, por favor. Bom, inicialmente eu quero, mais uma vez, parabenizar o nosso instituto por essa sequência de palestras muito interessante. E essa de Guaraci não foi menos importante que as outras. Pelo contrário, ele acrescenta um conjunto de experiências pessoais e que algumas delas que já tinham sido, em alguns detalhes, já eram do nosso conhecimento, mas hoje ele aprofundou e algumas delas nos deixam mais ou menos estarrecidos, né? Pelo tipo de experiência que ele travou. A minha pergunta vai na sequência das colocações que o nosso mestre Walter Barroso Borges colocou. Veja bem, em todos os momentos, o Guaraci coloca a fé como um elemento essencial para que Deus possa manifestar a sua misericórdia, que Deus possa manifestar o seu poder. E nós sabemos que Deus, entre as características atribuídas a Deus, está a onipotência. Ou seja, ele pode tudo. Aí a minha pergunta é, se no entender de Guaraci, a fé daquele sobre o qual Deus opera a sua vontade se um elemento essencial para que Deus possa operar. Ou seja, será que é preciso que o doente ou aquele necessitado acredite em Deus para que ele possa operar a sua cura? Claro, é necessário, primordial isso. Ele despertar em si o poder que tem dentro de si, nós somos partículas divinas, atômicas, entendeu? Por isso temos o livre-arbítrio de fazer o bem e o mal, a liberdade. Não seríamos boneco, né? Então, isso é importantíssimo. Você ter esse discernimento, entendeu? E desejar bem, e quanto mais alguém lhe invejar, mais você tem valor, entendeu? Mais você tem valor. Então, você não deve se amofinar e se entregar, se destruir. Ao contrário. Fragilizado. Eu respeito profundamente as pessoas e sinto isso até enquanto eu for merecedor por Deus, para transportar essa fé
para cura e resolver problemas. Problemas. Nunca na sua vida toma decisão inicial para fazer problema. Tenha calma, calma. É a chamada arte da prudência. Classifique pelo problema. É de pequeno porte, é de médio porte, é de grande porte. Quanto maior o problema, maior a prudência. Tem até um livro chamado Arte da Prudência. Aí você pede a Deus, olha, para resolver, cite o problema. Daqui a pouco, pode passar um dia, 2 dias, vem de bandeja para você. É impressionante a solução. Vem de bandeja para você. Mas você quer resolver logo de inicial, você fazer isso, você perde tempo, perde dinheiro, se irrita e não fez nada. Obrigado, Guaraci. Tem uma mão aqui também levantada de Miguel. Por favor, Miguel. Bom dia a todos, bom dia, Guaraci. Parabéns aí pela sua apresentação. A minha pergunta é bem simples. Você abordou muito a questão da fé, abordou muito a questão aí da crença. No entanto, recentemente a gente vê pessoas como o padre Fábio de Mello, que é um exponente aí da Igreja Católica, o padre Marcelo também, tiveram processos profundos de depressão. E são homens de fé. E a gente vê que a cada dia essa questão da depressão ela está abrangente e está acelerada. Uns dizem que é pela questão do mundo competitivo, outros dizem que é pelo excesso de trabalho, outros dizem que é pela falta de fé. É a tua visão disso? Como é que tu vê esse aspecto, vendo a questão de que a religião, cara com fé, com muita crença, com tudo, passa por um processo desse, em que o próprio depoimento do próprio Fábio de Mello, ele disse que teve momentos que ele pensou em desistir da vida. E como é que a gente vê esse paradoxo de um cara que é preparado para trazer fé, de repente é levado, é tentado até desistir de viver? Como é que você vê assim, amigo? Veja bem, eu respeito todo tipo de religião. Fui criado na religião católica, mas sempre discordei de processos do catolicismo. Primeiro, padre não casar. Olha, o sexo está lá no diencéfalo, são 5, 6 tipos. A fome, a sede, o sexo. Isso é uma aberração. Segundo, a confissão. Você confessa a Deus os seus pecados. Então, eu discordo da religião do sexo, não casar, discordo da confissão, e discordava também do padre naquela época, falava em latim, a oratória dele. Eu sei que a língua portuguesa é derivada do latim. Eu não entendia nada, ficava paquerando na igreja. E quarto, o padre fala hoje em português, mas não dá liberdade de você fazer uma pergunta. Quando eu dou uma oratória, eu libero. Se eu não souber, eu sou Deus para saber tudo, só vou aprender. Mas tem que ter a liberdade do pessoal da oratória e não deixa ninguém ouvir nada. Toda religião está assim. Respeito profundamente. Como esporte, não discuto esporte. Hoje, ontem eu vi. O cara com uma criança pequenininha, rapaz, gritando, cuspindo em cima do negro, com todas as raças que são derivadas da África do Sul, numa região chamada Chad, com CH, no lado de Turkana, encontraram 2 corpos na lama, fizeram análise, todos nós viemos da raça negra. Teve até um frade que aconselhava 12 chibatadas por dia no negro. No outro dia está lascado. E outra coisa, os negros eram vendidos de perna fina, eram trabalhadores, mas trabalhadores, eram vendidos como frutas. Então, esse racismo é um crime, isso, mas daquele jeito, cuspir na pessoa, um cara com uma criança pequenininha, que vai ser essa criança com um pai desse jeito? Obrigado, Guaraci. Eu tenho uma percepção, né, que Guaraci, sobre o método alternativo de cura, né, ele mostrou mesmo como a visualização dele, né, do robô, né, e aquilo ali imaginando e repetindo,
E aquilo ali, né, ele mostrou eliminando as substâncias do rim, né? E etc. E tal. E também depois o depoimento de outras pessoas, né? Um primo dele, um professor de medicina. Eu assim fico assim pensando que as pessoas que têm uma maior capacidade de visualização, elas podem tirar melhor proveito, né, desse método. Porque a gente vê o Daniel Goleman, né, aquele psicólogo que divulgou muito a questão de inteligência emocional, tem vários livros, né, nesse assunto. Ele tem um livro chamado Meditação. E na meditação ele dá, né, técnicas, né, baseadas na respiração, baseado, né, em ouvir sons, focar em sons externos, até meditação andando, né? Então, quer dizer, ele deu isso, umas 4 meditações, eu acho, para poder as pessoas verem qual do tipo mais é adequado, a pessoa mais responde melhor, né? Porque nós somos, né, assim, pessoas que são mais visuais, auditivas, sinestésicas, né? Então eu tenho a impressão, é só uma impressão, que esse método assim ele pode funcionar melhor, né? Porque todos nós, a coisa não é dividida assim, não. A pessoa é auditiva e não é sinestésica nem é visual. A gente é tudo, né? Mas tem umas características que são mais predominantes. Eu tenho essa impressão. O Walter levantou a mão aqui, eu vou virar a câmera aqui para ele, tu chegar lá. Ok, Walter. Tá na... Somente uma observação. Imaginação por si só não cura. Se toda a imaginação colapsasse de fato, seria uma maravilha. Mas a imaginação está no mundo virtual. Está o quê? No mundo virtual. Ela pode colapsar em fatos no mundo físico. Então, no caso da fé, a imaginação sem fé não cura. A imaginação sem fé não cura. Entendo. Concordo plenamente. Voltar aqui para... tem Fernando também que levantou a mão aqui. Por favor, Fernando. Você está ali na... Eu só queria fazer um adendo ao colega que fez uma referência à depressão. Sim. Então, em psiquiatria e psicologia... Pode falar um pouquinho mais alto? A depressão é um transtorno do humor. O humor é a função mental que regula a alegria e a tristeza, a vontade de viver e a vontade de não viver. Mas o fato é que existem 2 divisões. A depressão endógena, que é de base mais genética, e a depressão exógena, que é de fundo mais psicossocial. Ou seja, a genética tem um prognóstico mais sombrio, porque a gente já nasce com uma predisposição de transtorno de humor para menos, ou seja, o transtorno de humor pode ser para mais, que seria a mania, e o transtorno de humor para menos, que seria a depressão ou a tristeza. A mania, a alegria, de forma patológica. Então, o humor é uma função mental. Existem outras funções mentais, a atenção, concentração, ideia, pensamento, de a consciência é a função mental mais nobre e organiza todo esse processo. E a consciência é que origina, ou que dá vazão, ou dá forma de expressão, da personalidade. A pessoa só é pessoa porque toma consciência que existe. Aí vem a questão da dualidade da consciência. Consciência do eu, consciência do mundo. Então, a consciência, ou o cérebro, de modo geral, começa a funcionar a partir dos 3 meses de gestação. De 3 meses de gestação até o 9º, que é a gravidez termo, em geral, o corpo se forma, o corpo físico. Olho, braço, perna, intestino, coração, cérebro. E o psiquismo também. Só que o psiquismo, na hora do parto, ele ainda está extremamente incompleto. Então, o psiquismo com o corpo começa no 3º mês de gestação, o corpo físico termina o seu estado de formação no 9º mês de gestação,
Mas o psiquismo não. O psiquismo continua vida pós-parto até a morte. Então, o psiquismo é a parte mais importante da pessoa. A pessoa é um ser biopsicossocial. E o psiquismo, em função da consciência, consciência do eu, consciência do mundo, é que dá a questão de individualização e de personificação. De modo que a formação da pessoa é que vai dizer, desde a gestação, desde o terceiro mês de gestação, até o momento que ele aparece como quadro depressivo, é que vai dizer por que ele se tornou depressivo. Se é genético, se é psicossocial, mas tem tudo uma causa. Em psiquiatria moderna, em psicologia moderna, não há doença, nem há pessoa saudável. Há o transtorno. Transtorno físico e transtorno mental. O transtorno de humor é um deles. Sempre lembrando que é em decorrência da formação da pessoa. Então, toda a sua história de vida, desde a sua gestação e até mesmo antes disso, desde os seus pais, então tudo você carrega inconscientemente essa mensagem e pode repercutir agora no processo de depressão ou no transtorno qualquer, mental ou físico. Mas veja bem, Obrigado, Fernando. a morte não existe. Você se entra com o corpo, mas o espírito não. Aí é uma questão filosófica também. Não, e científica. 2 minutos. A vida para a religião começa na fecundação, para a religião. O espermatozoide e o óvulo se unem na relação sexual, formam o ovo. Então, no ovo, a célula primordial, já existe o sopro de Deus, já existe a alma e o espírito, segundo a teologia. É uma decorrência. Mas para a ciência, não. Para a ciência, a vida só começa com o início das funções fisiológicas, ou seja, o início da função cerebral, o início da função cardíaca, o início da função intestina. Isso, você, no 6º mês de gestação, na barriga de sua mãe, com o dedinho na boca, você engole o líquido amniótico e urina líquido amniótico para formar o sistema urinário. Você engole líquido amniótico e defeca líquido amniótico na barriga de sua mãe para poder formar o trato digestivo. E assim sucessivamente. De modo que a vida começa essencialmente com a função cerebral. A partir do 3º mês, as zonas cerebrais começam a aparecer de forma elementar e a morte, característica jurídica, se dá com o fim das ondas cerebrais, o término da função cerebral. Tanto que a morte cerebral é que capacita você ser um doador de órgãos, e você faz o seu testamento para doar órgãos. Então, você jovem, 14, 15 anos, sofre um acidente, seus órgãos, coração, pulmão, retina, etc., estão ótimos, mas você morre de traumatismo craniano. Então, o indivíduo neurologista atesta sua morte cerebral. É impossível você, entre aspas, voltar à vida, pelo menos cientificamente, no momento que estamos, e aí você pode doar seus órgãos se a família assim desejar. Então, a vida começa com a função cerebral do 3º mês de gestação, mais ou menos, e termina com a morte da função cerebral. É a morte cerebral. É um critério legal e médico de atestado e óbito. Obrigado aí, Fernando, pela colocação. Sim, você é um palestrante. Mas veja bem, existem 2 doenças que, às vezes, a mulher está com 4 dias de vida e não sabe. Basta um pensamento que não quer, por qualquer motivo, já gerou 2 doenças naquele ser humano. Isso é muito importante. Reforça o meu conceito. Então, de 0 a 9 anos é um sintoma mais mental. Eu vi um artigo, um rapaz matou de facada o pai, matou de facada a mãe, matou de facada a irmã,
e não ter feito nada. Porque criaram um monstro. Há pouco tempo eu vi uma mulher que pariu uma criança, jogou a criança do prédio. Essas patogenias, essas doenças maléficas, existem porque esse teste usado, o LSD, autorizado pela Organização Mundial de Saúde, em 100 mulheres, deram teste. Tem uma que estava com mas não queria. Ou porque fez sexo fortuito, ou porque... Mas não sabia nem que estava grávida. Mas um pensamento já gerou uma doença. Uma fobia, uma enxaqueca, provocada por um pensamento. Veja como é importante a formação do ser humano com carinho, com amor, com alimentação. Mas como é que você pode, num país como o nosso, só tem 6 países que dão educação de primeira, de graça, e dão saúde de primeira, de graça. Existem 6 países no mundo. Como? Com tanta gente miserável. Teve agora há pouco tempo um sujeito, um pedido, todo mundo surge, mundo dormindo na rua. O cara incendiou aquele ser humano. Pode ser um negócio desse. Falta de cultura, falta de quê? De humanismo. Fernando pediu uma parte aqui, por favor. Só um adendo rápido. É a questão da psicose puerperal. Como você falou, a puerpera, ou seja, a pessoa, a mulher que dá a luz, Estão vendo, pessoal? tem um período de 40 dias. Fala mais alto, estão ouvindo. É a questão que você falou da mulher que jogou o filho do 8º andar. Então, isso a gente chama de psiquiatria de psicose puerperal. Por quê? Porque no período do parto até o 40º dia, é o período em que os hormônios femininos estão tentando voltar à normalidade antes do parto, antes da gravidez, para que os ciclos menstruais não é a função. Exatamente. Mas ela é cristã. Nesse período de turbulência, porque o parto, entre aspas, é uma reação muito forte para a mulher, tanto que a mulher pode adoecer psicologicamente pela imaturidade de ser mãe ou por outras razões, de modo que o transtorno, a psicose puerperal, pode fazer com que ela rejeite a criança, chegando ao ponto até de assassiná-la. Obrigado, Fernando. Voltando aqui para... Mas lembrando só uma questão. Em psiquiatria moderna, em psicologia moderna, ninguém tem culpa de nada. Tudo tem uma causa. Quando você sabe a causa das coisas, menos você sofre. Ninguém tem culpa de nada. Tudo tem uma causa. Tudo foi? Tudo tem uma causa. Foi a causa? Tudo tem uma causa. Tem uma causa. Tudo tem uma causa. Quando você sabe a causa das coisas, menos você sofre. Quando a cabeça não pensa, o corpo é quem padece. É o ditado popular. Esse é um ditado conhecido. Tudo tem uma causa, tem uma origem, né? Tudo tem uma origem. Meus amigos, não sei se tem mais alguma pergunta, né, que alguém queira fazer. Aí, no próximo sábado, às 9h30, né, teremos uma outra palestra aqui. Lembrando que o Informe Geral está lá no grupo. A PA, né, que é a Associação de Parapsicologia Mundial, a Parapsychological Association, ela está fazendo um simpósio global, né, online, e vai ser nas tardes deste sábado, dia 8, e no dia domingo. Então, vão ser 11 países, né, que vão estar participando. E o objetivo desse simpósio é dar uma visão geral, é uma pincelada, porque cada país ele vai fazer uma apresentação de 20 minutos para tentar, nesse período, né, dizer como é a situação daquele país naquele momento. Então, vai ter gente de Costa Rica, do México, Estados Unidos, Japão, China, França, Reino Unido, e por aí vai, né? Então, vão ser esses temas.
Depois das apresentações, eles vão fazer uma espécie de mesa redonda, aí juntando vários países, para poderem fazerem perguntas, se tiverem, sobre esses países. E no Brasil, quem vai fazer a apresentação é Reginaldo Hiraoka, do Paraná, e eu, né? Então, a gente espera dar mais informações. Eu tive uma surpresa muito grande, né, que a gente começa a ver como é que estão as instituições no Brasil. No Brasil tem 11 faculdades, 11 faculdades autorizadas pelo MEC, né, Ministério da Educação, a dar cursos de pós-graduação em parapsicologia. Eu achei interessante, inclusive 2 MBAs. As cargas horárias de 400 a 800 são a maior parte desses cursos online. Eu não sabia que existia. E é muito cedo, né? E são cursos que têm de 5 anos para cá, ou seja, desde a pandemia da Covid, né? Então, a gente não tem muitas informações, tá certo? E o que a gente tem são instituições mais antigas. O Instituto é a mais antiga do Brasil, tem 52 anos. Depois do Instituto, tem o Instituto de Joinville, que tem 26 anos. E tem uma faculdade nova agora, que tem 3 anos. Teve uma grande instituição que funcionou de mais de 30 anos, que foi a Faculdade Integrada Espírita, FIES, que começou com uma proposta muito ousada de curso de graduação, 2.700 horas de curso de parapsicologia. E a faculdade fechou, né? Ela tinha vários cursos em várias áreas, em pedagogia, zootecnia, tem uns 10 cursos de graduação. Ela fechou em 2013, quer dizer, já faz mais de 10 anos que ela fechou. E o que tem hoje é também outras instituições que pesquisam coisas relacionadas à parapsicologia. Então, tem a USP, em São Paulo, que tem o Zangari, que é um psicólogo e ex-parapsicólogo, porque ele não se diz mais parapsicólogo, que é muito focado na psicologia anomalística, psicologia das crenças. Então, ele tem dúvidas se os fenômenos paranormais existem. E existe em Juiz de Fora, desde 2006, o Alexandre Moreira e seu grupo, ele que é um grupo de medicina, né, focado na psiquiatria e saúde e espiritualidade. Então, esse grupo ele vem crescendo muito, tem muitas teses já de doutorado e dissertações de mestrado, e agora eles não tratam o fenômeno como parapsicologia, eles tratam sobre a abordagem, né? Eles estudam Chico Xavier, estudam a questão da mediunidade, reuniões mediúnicas, tudo, mas eles focam na espiritualidade e na saúde. A parapsicologia, ela fica no bojo, né? Então, só para dar esse pequeno resumo, e vai ser esse simpósio que começa de meio-dia, aqui. A abertura, o presidente da PIEI hoje é um brasileiro, né, que é o Everton Maraldo, e a apresentação nossa é de 5 horas da tarde. Né? Então, essa é só Mas aonde? 5 horas da tarde aonde? Pela internet. Pela internet, ela é global. Mas tem um nome, não sei se é Molina. Assim, Molina, agora eu estou vendo a mão, não sei se estava lá agora ou antes, eu não percebi. Por favor, Molina. Não, era só para elogiar, eu ia falar no início, mas ele falou, mas para elogiar a intenção de Coraci de registrar tudo isso num livro. Merecido, merece. Nós merecemos, viu, Coraci? Parabéns. Obrigado. Então, pessoal, agradeço aí a todos, agradeço a Coraci. Uma coisa importante. A mulher, eu tenho 36 itens de superioridade em relação ao homem. Por que a segunda Covid morreu mais mulher do que homem? Qual a causa? Qual a origem? O medo. O medo quebra o sistema imunológico e você fica susceptível a uma série de doenças. Faz sentido. Está no diencéfalo, nós temos 6 dias. Faz sentido. Então, pessoal, agradecer mais uma vez a todos, agradecer a Coraci por se dispor a apresentar, né, as suas experiências, e por ele lançar o livro, né, também, que é importante, e quando lançar, divulga aí
com a gente. Tá certo? Então, muito obrigado a todos e até o próximo sábado. Obrigado. Obrigado. A divulgação, a gente pode assistir o simpósio a partir de qual site? Olha, no grupo do IPPP, ele tem lá, eu coloquei, tem um linkzinho que você clica e faz a inscrição. Parece que tem uma taxa, eu acho que é $16 ou algo assim. Certo. É 2 dias. E a sua palestra é às 17 horas? 17 horas, 17h15. Perfeito. Ótimo. Parabéns. Daqui a pouco, então. Obrigado. Na realidade, a palestra, inicialmente, Everton, ele convidou Hiraoka, né, para fazer a apresentação. Aí Hiraoka me convidou, né, posteriormente, para... Hiraoka não tem muito domínio do inglês, né? Então, ele me pediu para ajudá-lo, né? Meu inglês está enferrujado, né? Um pouco, ok, very well. Quer dizer que vai ser em inglês. Ah, rapaz. Ok. É porque, como o simpósio é mundial, né? Então tem gente de vários países, China, Japão, tem que ser numa língua comum. Ok. É o inglês. I understand you. Ok. Thank you. Então, pessoal, muito obrigado. Até logo. Obrigado, Jair. Beijo do coração. Tchau. Bom fim de semana. Tchau, Camilo. Tchau, Camilo. Beijo do coração. Tchau, Coraci. Parabéns. Um abraço.